Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo nós vamos falar então sobre os meios de transporte no nosso país, tá bom? Como que é a infraestrutura de transporte no Brasil. Vamos acompanhar então? Olha só, quais são os meios de transporte mais utilizados no nosso país? Você sabe dizer? Se é ferrovia, se é rodovia, hidrovia? E você sabe a importância dos meios de transporte para o desenvolvimento, então o deslocamento, de pessoas e mercadorias no nosso país? Vamos acompanhar então. Então, olha só, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, olha só, os transportes são essenciais para o desenvolvimento da economia do nosso país, Então, a integração desses tipos de modalidades de transporte é essencial para que o país cresça, se desenvolva, Então, isso favorece então, a aceleração do deslocamento de cargas e reduz também os custos, o que contribui para uma maior competitividade do Brasil nas exportações, mundo afora então, tá bom? Muito bem. Então aqui temos um gráfico mostrando aí qual tipo de modalidade tem aí a sua porcentagem, e contribui com o transporte de mercadorias no nosso país. Vamos lá. Então as rodovias têm a maior parte, 61% aproximadamente. As ferrovias, cerca de 21%. Também temos aí o transporte aquaviário, 14%. Aerovias, então, é muito pouquinho até o momento, menos de 1% aí. E outros tipos, como, por exemplo, as dutovias, transporte por meio de dutos, está incluso entre outros, tá bom? Então, essa é a configuração atual. Então, vamos começar pelas rodovias aqui, olha só. O transporte por meio de rodovias no nosso país, conforme já falamos, é a maior parte, Olha aqui a malha rodoviária do Brasil. E isso aconteceu devido a investimentos dos governos desde, por exemplo, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Porque foi muito mais fácil você só alargar as estradas rurais que já tinham e asfaltar e assim por diante, do que investir em outros tipos de modalidades. Então, mas ainda assim, tem muita deficiência, por exemplo, como sinalização defeituosa, tem, por exemplo, muito buraco ainda em rodovias, Temos também, no geral, a má conservação, conforme já falamos aqui, e isso encarece os produtos finais, Imagina um transporte cruzando o Brasil todo, de um tipo de mercadoria via caminhão, e o preço final, então, sai muito mais caro do que os outros tipos de transporte, como ferrovia e hidrovia. Então, aqui as ferrovias do Brasil. Então, aqui você tem um mapa mostrando as principais ferrovias. Repare que é muito mais próximo ao litoral do Brasil, no modo geral. E as ferrovias poderiam, a médio e longo prazo, ser muito mais barato no nosso país. Por quê? Um único vagão, ele pode ter ali, então, a diminuição dos custos, Um único vagão, não, perdão. Uma única locomotiva pode transportar muitos vagões. E isso economiza no transporte, de modo geral. Isso diminui a poluição também. E isso barateia o custo final da produção ou transporte, ok? Além de contribuir para o meio ambiente. Assim como também, olha aqui, o transporte hidroviário, aqui tem as principais hidrovias do nosso país, tanto marítimas como fluviais, O Brasil poderia investir muito mais em hidrovias, devido a já ter essa natureza, esse potencial maior para as hidrovias, que também é muito barato, Transporte de produtos em grande volume, como minério de ferro, soja, etc. Tá bom? Então, esse tipo de modalidade no Brasil deve ser importante. Temos aqui algumas fotografias de alguns principais portos do Brasil. Olha lá, Porto de Santos, que transporta principalmente produtos aí, de modo geral, minério de ferro e assim por diante. Porto de Paranaguá, que transporta principalmente aí, mundo afora, soja, milho e assim por diante. O Rio de Janeiro, que é muito mais produtos eletrônicos, petroquímicos, etc. O Porto de Itajaí, por exemplo, a exportação de frangos, suínos. Muito bem, e aqui temos um mapa dos principais tipos de transporte aeroviários. Tem os principais aeroportos do Brasil, os principais e os secundários. Repare que a maioria está nas capitais do Brasil, os principais. Ainda é caro, transportar por meio de aviões no Brasil, apesar de alguns tipos de produtos, como os eletrônicos, ter um maior valor agregado e ser muito mais viável transportar por meio deles, dos aviões. Então, mas ainda é caro transportar por meio de aviões, ainda a participação é muito pequena,
conforme nós vimos naquele gráfico, tá bom? Muito bem, então neste vídeo aí, então, nós vimos aí a infraestrutura de transporte no nosso país e como então que está distribuída então cada tipo de modalidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.